Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a psicóloga e palestrante Antonieta Domini, com o tema A Importância da História para o Homem. Rádio e TV Fraternal. Paz e harmonia para você. Olá, meus irmãos e minhas irmãs queridos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e que nós estejamos, acima de tudo, com Jesus, porque Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona jamais. Nós é que precisamos acordar sempre e agradecermos todos os dias de manhã por estarmos aqui vivos e nesse planeta escola com tantas oportunidades de nos melhorarmos dia a dia. Então, temos nós momentos de reflexões, porque eu sempre falo para as pessoas que quando a gente prepara uma palestra, o primeiro ouvido, o primeiro cérebro a ficar pensante é o nosso. Então, muitas vezes, a gente pensa e organiza algumas ideias e na hora as ideias tomam rumos que a gente sabe que alguém desse lado precisa ouvir e a gente também precisa ouvir, já que o ouvido mais próximo é o nosso, né? Então, o tema de hoje é sobre a questão da história, né? Eu sempre digo que história é algo fantástico, é maravilhoso. O homem, de acordo com o processo evolutivo, ele nasceu, desenvolveu-se através de um processo de desenvolvimento. E a gente sabe, através da história, que eles eram muito primitivos. E provavelmente, na época, eles não tinham o poder que a gente tem hoje da fala. E muito menos, às vezes, o poder do raciocínio. E ao longo da história, eles foram conquistando os seus espaços, o seu processo evolutivo. E aí, um dos últimos processos de evolução deles é a fala, que depois, através da fala, eles começaram a exercitar a comunicação. E quando eles começaram a exercitar a comunicação, então vamos lá, vamos pensar naquele homem de Neandertal, e aí ele começa a fazer os primeiros sons, babi, babu, e aí aqueles sons que nós não tínhamos, nós hoje não saberíamos o que é, né? Então o que acontece? Eles começaram algumas expressões e aí foi se criando uma linguagem, é óbvio, com o tempo foi se lapidando. Então, quando eles iam, por exemplo, andar em determinados locais e acontecia algo, eles tinham que chegar à sua tribo, né, ao seu grupo onde estavam, e tinham que relatar o que aconteceu com eles, como foi a coisa. Então, eles tinham que ter um processo de elaboração de dizer o que foi que houve. Talvez esse seja um dos primeiros protótipos do que é se contar uma história. E aí o tempo vai evoluindo. Então, esse mesmo grupo que começou através de monossilabicamente se comunicar e contar, olha, não vai para lá porque ali tem um animal, ou vá para lá porque ali naquele lugar tem alguma coisa de se comer, né? Então, eles tinham que fazer gestos, eles precisavam contar isso, explicar onde é. Então, eles tinham uma metodologia de estar retratando o que tinha acontecido com eles. Isso, com o tempo, vai se passando, os homens vão evoluindo, e a gente descobre até hoje aqueles desenhos nas paredes, onde eles tentavam comunicar aquele mesmo balbuciar que eles tinham tentado se comunicar ou com a caça, ou com o alimento e tal, eles começam a representar isso nas paredes. E as paredes contam para nós até hoje com esse processo que eles passaram lá atrás. O que eu acho interessante é que o homem sempre procurou no seu processo de evolução uma forma de se comunicar. E é interessante porque até hoje essa forma de comunicar ela é usada e cada vez mais aprimorada. Nós estamos saindo de um processo primitivo de balbuciar, de sons. Eu quero falar sobre um determinado animal. Por exemplo, eu quero falar sobre a vaca. Uma vaca, se tivesse teoricamente uma vaca, talvez um outro animal mais rudimentar,
então que ela expressava um som de mu, então ele ia passando isso uns para os outros e dizendo, olha, ali tem um mu, né? E aí vão contando as histórias e isso vai se repetindo. Vamos pular um pouquinho isso, aí chega o momento além da fala vem a escrita, vem os desenhos, né? Que não é uma forma de também expressar o que foi que aconteceu. Vamos pular bastante, vamos pular bons anos aí, talvez até próximos a milênios e outras origens, outras pessoas e outros cantos do mundo que tiveram outros seres desenvolvidos também buscaram a sua forma de expressar o seu viver. Então, a história começou a desenhar a existência dela. Quando eu falo histórias, não é história só documental, é aquela historietas de se contar uns aos outros, né? Então, a gente chega em outros impérios que foram se formando e as pessoas foram buscando novas formas de comunicação. Então, um determinado grupo sai para a guerra para conquistar um determinado espaço. Aí, quando ele chega, ele senta diante do seu líder e vai contar o que foi que aconteceu. Aí ele conta uma, conta duas, conta três, e aí aumenta um pouquinho daqui, ajusta um pouquinho de lá, e ele vai formulando toda essa história. Hoje nós sabemos de tantas coisas que aconteceram lá atrás, muitos e muitos anos atrás, através dessas histórias, ou sejam, colocadas através de hieroglifos, colocadas através de desenhos nas paredes e nas ruínas e onde eles encontravam uma forma de escrita, através de objetos encontrados, né? Tem aí os grandes exploradores que encontram objetos e através dos objetos eles remontam histórias, né? Então vamos pular mais um pouco e a gente vai chegar ao momento onde hoje nós temos as informações da passagem de Jesus sobre a Terra. Então, quando Jesus chegou há mais de 2000 anos atrás, já tinham algumas coisas muito mais avançadas, óbvio, né? No ano zero, mas quantos outros não tinham lá para trás? Mas lá já tinham os impérios um pouco mais evoluídos, tinham já aquelas pessoas que tinham oficializado alguns idiomas, algumas formas de escrita, né? E a gente percebeu que isso vão se relatando os acontecimentos, passagens de Jesus pela terra, né? Nós deveríamos ter uma gratidão imensa por aqueles letrados que deixaram para nós um pouco dessa história, que aliás até hoje elas nos fazem um bem à alma de uma maneira maravilhosa. E as histórias mais conhecidas dentro do cristianismo, dentro do dogma dos cristãos, né? Dentro do que os cristãos têm como grande referência, que é Jesus, né? Lá ele deixou histórias pequenas com uma profundidade tamanha que são as nossas parábolas. Que são as nossas parábolas? Formas lindas escritas de maneira tão carinhosa por Jesus, quando ele sentava e descrevia uma determinada situação, usando o quê? O referencial de momento, né? Olha que lindo. Ele pegava, por exemplo, a história do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. E ele relatava com uma riqueza isso, e todas as pessoas ouviam com uma grande admiração e refletiam sobre as histórias. O que tinha nessas histórias, nessas parábolas de Jesus? Tinha um grande ensinamento. Então, hoje, da mesma forma que nós usamos as parábolas de Jesus, para que nós possamos entender os caminhos pelas quais ele trouxe a mensagem do nosso Pai Maior. Nós conseguimos, até hoje, usarmos as mesmas palavras, talvez um pouquinho modificadas, mas ainda de uma forma arcaica, escrita, que muitas vezes a gente precisa ler com um dicionário do lado, porque ainda tem uma questão, poucos revisões foram feitas, né, para se manter o mais original possível, e a gente percebe que a parábola é a mesma, porém nós não somos mais os mesmos. Então, a história mudou? Não! A história permaneceu, a história está aí. Nós aqui estamos num processo de crescimento e de evolução. Então, a importância de quem um dia começou a tentar essa comunicação
e nos colocar a importância de passar à frente as suas descobertas, isso para nós ficou um presente. Um presente onde hoje nós temos uma facilidade muito maior. Aquilo que eles no passado talvez usassem o tambor para uma comunicação, hoje a gente faz a comunicação através de um toque. Um toquezinho que nos traz tantas e tantas informações, tantas e tantas historietas, né? Passagens maravilhosas e que nos traz uma grande informação. Paulo de Tarso foi uma das pessoas que nos deixou muitas reflexões, muitos escritos, né? De todas as histórias que ele também ouviu da passagem de Jesus. Ele ouvia sobre o que os cristãos faziam na época, todas as coisas que aconteceram, né? Ele foi vendo isso, foi colocando e escrevia nas cartas. Quantas e quantas cartas! Gratidão, Paulo, por todas as cartas que você nos deixou, né? Todos os trechos que ele coloca, e até hoje nós temos em diversos livros, que a gente usa, lê um trechinho e a gente viaja nessa história. E aí o interessante é que a gente vê essas menções dele, às vezes, 2 palavras, e a gente viaja de uma maneira fantástica. Então as histórias, elas só conseguem ter o efeito que elas têm porque nós nos permitimos viajar no nosso conhecimento. Então eu fico pensando assim, às vezes, para contar alguma coisa para alguém, antes de eu contar essa coisa para alguém, às vezes me lembra uma história tal. E aí você conta determinada história e a pessoa entende o que você disse. E quando você coloca, às vezes, um exemplo para ela, ou uma orientação para ela, aquilo encaixa como uma luva. Então nós vamos pensar assim, e as crianças? As crianças, que delícia as histórias com as crianças. Quem de vocês já não conviveu com a criança que ela ouve várias vezes a mesma história? Várias. Ela vê o mesmo filme várias vezes. Ela faz você contar várias vezes a mesma história. Quando ela diz para você, mamãe, conta para mim a história do Chapeuzinho Vermelho. Olha que interessante. Mas vamos pensar na história do Chapeuzinho Vermelho. Quanto conteúdo tem nessa história do Chapeuzinho Vermelho? E quantos conteúdos os papais e as mamães, os titios e as titias, as vovós e os vovôs, né, vão estabelecendo o elo de confiança, de harmonia, de interação. Quantas e quantas mãezinhas seguram o seu bebê no colo enquanto amamentam e vão contando histórias para esses bebês. E nessas histórias que ela vai contando, ela vai introduzindo alguns comportamentos do nosso padrão moral, do amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, o respeitar o papai e a mamãe, o respeitar os mais velhos. E aí você vai contando a história para a criança e vai mostrando. Chapeuzinho Vermelho que saiu de casa sem contar para a mamãe. Olha, você sempre tem que contar para a mamãe e para o papai aonde você vai, não é? Então, nas histórias, sempre vem aquela lição moral, aquele recadinho que fica gravado aqui, ó, naquela zona muito importante da formatação do caráter de um ser. Então, muitas vezes, nós nos pegamos ouvindo e lembrando as histórias que os nossos pais contaram, que as nossas vovós contaram. Porque isso a cada vez que você conta essa história, eles pedem para você contar. E eles prestam atenção para ver se você não inventou alguma coisa. Eles prestam atenção quando você lapida algumas coisas. Eu lembro que uma vez eu contando história num orfanato, e a gente precisava falar com as crianças sobre o quanto elas eram importantes e o quanto um dia elas seriam aceitas, às vezes, por um lar de adoção, né? Então, eu lembro que eu contava sempre a mesma história para as crianças. Eu contava assim, era uma vez um gatinho e uma gatinha que precisavam de muito amor e carinho dentro deles e precisavam muito ganhar um gatinho. E aí eles iam buscar em todos os lugares, se encontravam um gatinho.
E aí, nas últimas. Então, isso eu ia contando, às vezes eu só mudava o bicho, mas a história é a mesma. Então, era um gatinho e uma gatinha que queriam ter um filhinho e tinham muito amor para dar, e essa criança ia ser muito bem recebida. Então, eu mudava os bichinhos. Hoje a gente muda um pouco os personagens. Era uma vez uma gatinha e outra gatinha. Era uma vez um gatinho e outro gatinho. E às vezes a gente tem que contar histórias um pouco mais um pouquinho diferentes para a realidade dela. Era uma vez um vovô e uma vovó que gostariam de ter um netinho, e aí eles foram buscar um netinho, e aí você vai incrementando, né, a história, trazendo mais próxima para a realidade dela. Como essa criança precisava ser? Essa criança precisava ser muito boazinha, muito obediente. Aí você vai introduzindo informações. Então pede para o Papai do Céu, vai aparecer para você um papai e uma mamãe legal, um gatinho, uma gatinha, né? Um vovô e uma vovó. E aí, de repente, hoje a gente precisa mudar um pouco a história. De repente eu preciso dizer assim, era uma vez uma gatinha e um gatinho que queriam, tinham tanto amor para dar, como papai e como mamãe, aí eles foram buscar lá no lado dos gatinhos um gatinho e não achou um gatinho, mas tinha um cachorrinho. Eu começo a introduzir na história a você amar os diferentes, a você respeitar os diferentes. E amor, ele tem um destino só, é o compartilhar. Então, hoje a gente percebe por que a gente faz essa introdução nas histórias. Porque hoje nós temos famílias que você olha e as famílias são compostas de maneira diferente. Então, quantas vezes um casal não pode ter filhos, não tem a possibilidade de adoção de uns filhos, eles vão lá e adotam o quê? Um animalzinho. Eles vão lá e adotam quem? Às vezes uma criança num lar. Não é? Ajudam, dão uma infraestrutura. E assim nós temos formações diferentes. Então, quando você passa uma história para uma criança, você passa conteúdo de informação e de possibilidades que ela tem de montar a própria história, de viver a própria história. E muitas vezes nós vemos histórias que nos encantam. Então, crianças que às vezes pedem para você contar 1, 2, 3, 4. Uma vez, até onde eu cheguei, meu filho assistiu um filme, um único filme. Eu me lembro que era o Meu Pé de Laranja Lima, de um clássico, né, da literatura brasileira. Então passava o filme Meu Pé de Laranja Lima. Até onde eu contei, meu filho viu mais de 30 vezes, era em videocassete ainda. Ele viu mais de 30 vezes e ele era apaixonado pela história. E eu, particularmente, gente, se tiver passando, não vou fazer conta da idade, tá bom? Olha, mas se estiver passando O Vento Levou, se estiver passando Dr. Zhivago, quem não assistiu, assiste, porque vale a pena. Se estiver passando Titanic, filmes longos, quantas vezes passar e quantas vezes eu tiver tempo, eu vou assistir. E todas as vezes que eu assisto, por maior que seja a repetição, eu sempre vejo algo novo no filme que eu não tinha visto no passado. Por quê? O filme é o mesmo, é o mesmo. Mudou, não mudou. Teve remake? Teve, mas a história se manteve fiel. Quem mudou fui eu. Antonieta mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa que vi pela primeira vez e O Vento Levou. Então, hoje eu sou uma mulher diferente, eu sou uma senhora que tive experiências diferentes e que hoje eu vejo, talvez, a Scarlett O'Hara com um olhar totalmente diferente. Mais próxima de mim, talvez, né? E muitas vezes você vê filmes que você não tinha visto algumas passagens. Quer ver uma coisa interessante? Uma vez, alguns anos atrás, eu tinha uma pessoa que ajudava lá em casa, ela não sabia ler e escrever. E nós assistimos um filme, e esse filme tinha uma história assim fantástica. Você tinha que prestar atenção para você entender onde estava o instrumento possível da pessoa se livrar de um grande ataque, né? E a gente ali, lendo, estranho. O seguinte, era dublado, não era dublado, tinha legenda, não tinha dublagem, que isso já faz um bom tempo, não tinha dublagem, tinha legenda, ela não sabia ler, a gente de vez em quando ia explicando algumas coisas para ela, mas ela ficava assim, prestando atenção. Teve um momento da história que nós falamos assim, nossa, agora essa pessoa não tem saída para onde ele vai. Não, peraí, não tem saída. Aí ela vira, na simplicidade dela, falou, tem sim,
tem um machado lá do lado da ponte. Um olhou para o outro assim, como assim? Então ela tinha, além da sagacidade de prestar atenção na história, já que ela não conseguia ler, ela precisava entender, mas ela usava a imaginação e a observação dela, que às vezes, quando está muito explícito na nossa frente, a gente não vê. E hoje a gente usa essas histórias de uma maneira linda, linda. Terapeuticamente, nós temos hoje grandes livros que escrevem sobre histórias curativas. Quantas e quantas vezes nós temos grupos de estudo, grupos de autoajuda, que nós usamos uma história para refletirmos sobre determinados assuntos. Porque em todas as histórias você tem um quê que você pode trabalhar. E a gente enxerga nas histórias a mensagem que você está pronto para ouvir, pronto para entender. Então hoje, talvez, se eu contar para uma criança a história do Chapeuzinho Vermelho, ela vai me indagar coisas que talvez quando eu contei há 30, 40, 50 anos para outras pessoas, não pensavam no que hoje pensariam, essas crianças pensam e trazem a você o questionamento, não é? Quantas e quantas vezes eles chegam para nós e nos questionam situações que nós não enxergamos, mas eles enxergam, porque a visão hoje das nossas crianças está muito mais ampliada, mas as histórias continuam a mesma. Quem as conta também precisa ampliar esse universo, e a gente só consegue ampliar esse universo quando nós estamos prontos para nós trabalharmos o nosso conhecimento. Conhecimento. E através do conhecimento, nós vamos conseguir trabalhar o autoconhecimento. E eu entendo hoje que as histórias são uma ferramenta fundamental para que a gente possa entender a si, entender a história e a mensagem que ela traz. E é isso que nós fazemos quando fazemos o Evangelho no nosso lar. Quando nós escolhemos uma determinada passagem do Evangelho, ela tem algo para nos dizer, mas nós precisamos não ter, não gosto de usar essa palavra preguiça, mas a gente não pode ter a lentidão do cérebro de simplesmente olhar. Nós estamos, às vezes, em 2, 3, 4 pessoas fazendo Evangelho. Você tem alguma coisa para acrescentar? Não, para mim tudo bem. Às vezes a gente não quer ver, às vezes não temos olhos de ver, mas às vezes nós temos olhos de ver, mas nós temos o cérebro lento, sem vontade de pensar. Que quando a gente pensa, a gente busca o que a gente sabe. E às vezes brota o que a gente sabe de uma maneira que a gente não quer ver. Não é? Então eu fico pensando assim, quando eu faço Evangelho, com que profundidade eu faço? Eu faço na superfície ou mergulho um pouquinho? Se você tiver o hábito de mergulhar um pouquinho, do lado do meu Evangelho, eu faço sempre umas anotações do que foi que eu pensei no dia, né, quando eu fiz. Às vezes, anos depois, né, tempos depois, eu volto na mesma lição e falo, nossa, não foi isso que eu vi da outra vez eu vi tal e tal coisa. As letras são a mesma, é o mesmo livro, não mudou nada, mas eu mudei. Então a história hoje, por que da importância da história para o homem? Porque ela retrata o que foi, você analisa no que é e projeta como será. Se nós não tivéssemos as grandes historietas, nós não teríamos todo o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós sabemos, eu sei que alguém vai falar, mas a história é mal contada. A história não é mal contada, a história às vezes é mal escrita e mal interpretada. Ela foi escrita como deveria ser escrita talvez no momento. Mas para isso alguns pesquisadores vão lá, tentam buscar, né, nas histórias qual é a história de verdade ou remontar em cima da história de verdade. Eu acho que um dos exemplos que a gente tem para isso e que eu tenho percebido, e graças ao bom Deus eu tenho percebido, algumas pessoas fazendo algumas releituras. Se está correto ou não está correto, não vem a questão do julgamento. Mas, hoje, por 2 pessoas eu ouvi lá no consultório me perguntando o que eu achava da história da série que está passando sobre Maria Madalena. Eu falei assim, que grande mulher. O que nós devemos a essa Maria Madalena, nós mulheres? O que
respeito Jesus teve por essa mulher? Que respeito Jesus teve por todas as mulheres? Que respeito hoje a gente tem conseguido a cada dia de toda a humanidade em relação à figura da mulher? Temos muito ainda o que escrever? Está aí o seu papel, está aí uma caneta. Escreva. Faça com que a sua história tenha importância para quem lê, para quem ver a tua história, para quem conviver com você essa sua história e quem sabe no futuro as pessoas agradecerem pela tua história. Sabe, eu acho que isso é importante. E é viver intensamente a tua história pessoal. Né? Você viver intensamente o teu dia a dia. Eu disse na abertura daqui de hoje que nós estejamos com Jesus, porque Ele está sempre com nós. Sempre. Esses dias me peguei lembrando uma coisa. Eu vi algumas pessoas sempre me reclamam uma frase que às vezes as pessoas soltam que diz assim, que Jesus diz que quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Aí algumas pessoas se incomodam com essa afirmação. Se incomodam muito. Como assim? Quer dizer que se eu estiver rezando sozinho, ele não estará comigo? Eu tenho uma resposta muito simples, porque naquele momento eu senti isso dentro da minha alma. Quando isso bateu em mim, que eu falei, peraí, por que as pessoas questionam tanto isso? Quando uma ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, lá eu estarei presente. Sempre procurando mais de uma pessoa para estar presente. Ele não precisa estar presente quando você está sozinho orando. Sabe por quê? Porque ele está dentro de ti. Olha, isso é o mais importante, ele está com você. Ele só vai estar do lado de fora quando você estiver compartilhando com alguém que ele te ensinou a amar. Então ele precisa estar presente para os dois. É essa a forma como eu entendi isso. E as pessoas entendem que se você estiver rezando sozinho, ele não está. Está sim, ele está dentro de você. Dentro. Isso que é o mais importante. Então é esse Jesus vivo dentro de você. Conta a tua história. Conta a história dele. Conta a história de Maria de Magdala. Conta a história de Paulo, que são os grandes divulgadores da nossa doutrina, de toda a história que Jesus deixou para nós. E que história! E ela está dentro de cada um de nós. Ela nos cura quando você se torna parte integrante dessa história que Jesus veio nesta terra e mostrar a possibilidade. Talvez essa poeira que você reclama quando tira da mesa da sua casa pode ter sido uma das poeiras que Jesus passou. Porque ele faz parte dessa história, desse planeta e nessa era que nós estamos. Olha como nós somos abençoados. Nós somos pessoas agraciadas de estarmos aqui vivendo a história de Jesus. Esses 2023 anos, nós fazemos parte dessa história. Uns com poucos anos, outros com mais anos. Uns que passaram pela história e deixaram sua marca. Outros que passaram pela história acham que não deixaram nada, mas eles fizeram diferença, pelo menos para alguém. E é essa história que nós devemos agradecer. Nós devemos agradecer a quem nos trouxe, a quem nos embalou e contou uma história para nós e a quem nos mostrou para que viemos. Qual é a história que eu quero escrever? Da onde eu venho? E honrar as nossas origens, honrar aquilo que nós sabemos, o conhecimento que nós temos e usá-lo para fora e para dentro. Eu uso para dentro quando eu me melhoro, eu uso para fora quando eu me dou para o outro. É isso, meus amigos, a importância da história. A importância da história todos os dias nós construímos uma nova história. Hoje eu construí uma história neste momento, uma história do meu dia de hoje. Não acabou ainda não, porque ainda tenho algumas coisas para fazer. Até o momento que meu corpo físico descansa, o meu espírito vagueia, encontrar novos espíritos para elaborar qualquer outras histórias que podem fazer bem a alguém. Essa é a minha caminhada, essa é a caminhada que eu proponho. E todas as vezes que você pensar na palavra história, lembre-se, as tuas histórias pequeninas fazem a grande história
de uma humanidade. É isso, e Jesus nos mostrou isso com uma maestria, e isso é recontado, contado e recontado. Então eu proponho a vocês que todos os dias conte uma pequena história que Jesus nos deixou ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho, ao seu amigo que veio te pedir, às vezes, uma palavra de conforto. Ou se cale e escute a história dele. O ouvir é tão curativo quanto o falar, o pensar e o refletir. Nenhuma história seria escrita, nenhuma humanidade existiria se não tivessem as pequenas histórias com seu devido respeito. E hoje eu proponho a vocês que quando chegarem em casa e forem para o seu leito, fazer o inventário que Santo Agostinho tanto disse. Esse inventário de Santo Agostinho nada mais era do que uma historieta individual de cada dia de nós. Então, que sejamos gratos por essa história, que sejamos gratos por onde caminharmos, que nós possamos fazer a diferença para você mesmo e para com o seu próximo. Até uma próxima oportunidade. Um beijo gigante no coração de todos vocês e até breve. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.